Salve, pessoal, vamos lá. Seguinte, né? A gente está parado aí já há algum tempo, a gente vai precisar dar uma andada no nosso material. Então, eu preparei esse materialzinho aqui para vocês, para a gente começar a desenvolver um pouquinho mais sobre os assuntos, tudo bem? Então, é o seguinte, do que a gente vai falar agora um pouquinho mais é sobre o assunto de calorimetria, tudo bem? E o que é calorimetria? Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a falar direitinho sobre o que era calorimetria, vamos lembrar algumas coisinhas por onde a gente já passou, tudo bem? Primeira coisa que a gente já passou foi o seguinte: a gente já trabalhou com o conceito de temperatura, tudo bem? Então o que a gente viu? A gente viu que a temperatura é o quê? É uma forma que a gente consegue perceber o grau de agitação das moléculas de um determinado corpo, tudo bem? Então, se eu vou conseguir saber o grau de agitação de um determinado corpo, então o que eu vou conseguir determinar então? Quanto maior essa agitação, maior vai ser a temperatura desse meu corpo, tudo bem? E a gente viu que existiam três escalas. A escala Kelvin, que é essa que vai ser justamente, que vai relacionar diretamente essa ideia do meu movimento, essa minha ideia de energia cinética com a minha ideia de temperatura. Vimos também que existe a escala Celsius, tudo bem? Que é o quê? A escala mais conhecida nossa, que a gente trabalha no nosso dia a dia, para falar de temperatura ambiente, para falar de temperatura de um forno, tudo bem? E existe também a ideia da temperatura em Fahrenheit. Fahrenheit é utilizado nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra e mais alguns aí que acompanham essa tradição, tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa que a gente já sabe, tudo bem? É o seguinte: que essas minhas moléculas em constante movimento, elas vão fazer o quê? A gente pode somar a quantidade de energia de cada uma das minhas moléculazinhas, tudo bem? E essa soma dessas energiazinhas no total forma o que eu vou chamar de energia térmica, tudo bem? Então o que acontece? Quando o meu corpo está mudando da sua temperatura, ou seja, vamos imaginar que nem no exemplinho que a gente tem aqui na tela, eu estou aumentando a temperatura do meu corpo, essa agitação que aqui começou com as minhas moléculas aqui, vão chegar nessas minhas moléculas no final do meu corpo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma passagem dessa energia ao longo desse meu corpo, tudo bem? E quando essa minha energia está mudando de lugar, isso que eu chamo de calor, tudo bem? Então é o seguinte: energia térmica é uma coisa que o meu corpo tem, é uma característica dele. Ele tem armazenado uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia que ele tem é o que eu vou chamar de energia térmica. Calor vai ser o quê? Quando esse meu corpo estiver mudando de temperatura, ou ganhando, ou perdendo temperatura, então ele está ganhando ou perdendo energia. Durante esse processo, enquanto existir uma troca de energia, eu posso falar então em calor. Então, o meu calor só existe quando está existindo o quê? Uma troca de energia. Então, se eu estou falando, então, definir duas grandezas. Uma que é uma característica do meu corpo e a outra que é um processo de troca, uma troca de energia. Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente já viu que o quê? O meu corpo dá indícios de que ele está recebendo ou perdendo essa energia que a gente viu através do nosso caso da dilatação. Então, o que a gente viu lá no caso da dilatação? Olha, um corpo ele pode tanto aumentar o seu tamanho quanto diminuir o seu tamanho, justamente por causa do quê? Por causa da variação da sua temperatura. A gente viu que essa variação de tamanho, essa variação no volume, pode acontecer e a gente pode observar ele de diversas formas. A gente pode observar essa dilatação na forma linear, a gente pode observar essa dilatação na forma de superfície, e a gente pode observar essa dilatação na forma de volume, tudo bem? Então, por que eu falei de tudo isso? Porque a gente vai começar a mexer com um tema novo dentro do nosso conceito aqui, que é o tema da calorimetria, ok? Então, o que eu disse antes, quando eu estava falando da dilatação? Na dilatação, eu falava que o que? As dimensões do meu corpo estão mudando com a temperatura, tudo bem? Agora, eu vou saber o seguinte: quanto de energia esse meu corpo está ganhando ou está perdendo para mim conseguir ter essa mudança de temperatura, tudo bem? Ou a gente vai ver mais para frente, o meu corpo pode ganhar ou perder energia também para conseguir fazer o quê? Para conseguir rolar uma mudança de estado físico, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou definir agora algumas coisinhas com vocês para a gente definir melhor essa ideia de energia que vai ser passada devido ao uso da temperatura, ok?
primeira coisa, vamos lá. Seguinte, eu vou definir que um corpo tem uma coisa que eu vou chamar de capacidade térmica. Tudo bem? E o que eu vou trabalhar com essa minha capacidade térmica? É o seguinte, todo corpo absorve uma certa quantidade de energia devido ao quê? Devido à sua variação de temperatura. Então, o que acontece? Esse meu corpo recebe uma quantidade de energia, que a partir de agora eu vou chamar com uma certa quantidade de calor, e vai existir uma certa variação de temperatura. Só que para mim saber essa relação entre energia e temperatura, vai ter um númerozinho aqui, que vai mostrar para mim o quanto esse meu corpo ganhou ou perdeu de energia. Esse meu númerozinho aqui vai ser conhecido como capacidade térmica, tudo bem? Então, o que é a capacidade térmica do meu corpo? Ele vai falar para mim quanto de energia, ou seja, quantas calorias eu preciso fornecer para esse meu corpo, para que a sua temperatura mude, para que tenha variação em 1 grau Celsius da sua temperatura, tudo bem? Então, o que a gente já começa a perceber aqui? Olha, esse negócio de troca de temperatura depende de algumas características do meu corpo. Então, se ele depende de algumas características do meu corpo, o meu corpo vai ter que entrar nessa minha jogada, tudo bem? Então, continuando então com a ideia da minha capacidade térmica, eu vou então começar a pensar o quê? Quais são as variáveis, quais são as coisas que alteram, que são capazes de fazer com que essa minha capacidade térmica, com que essa quantidade de energia que eu preciso fornecer para o meu corpo aumente ou diminua, de forma que ele aumente ou diminua a sua temperatura. Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode começar a pensar é o seguinte: quanto maior o meu corpo, maior a quantidade de energia, mais difícil é de conseguir fazer ele esquentar. Por quê? Quanto maior a massa do meu corpo, mais difícil é fornecer energia para ele. Simples. Vamos pensar num exemplo. É muito mais fácil você conseguir esquentar um copo de água do que você esquentar 5 litros de água. Isso daí mostra para mim, então, o que? A interação da minha massa. Ou seja, o quanto de matéria eu preciso, quanto dessa massa, quanto desse corpo está envolvido nesse, é uma coisa. Mas tem uma outra característica. Não é a mesma coisa esquentar 5 litros de água e 5 quilos de ferro. Não é a mesma coisa esquentar 100 gramas de açúcar e esquentar 100 gramas de alumínio. Tudo bem? Então, o meu corpo tem sim uma relação aqui também. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu dependo de duas grandezas. Eu dependo de uma coisa que depende do tamanho do meu corpo. Então, aí, na minha física, o que é o tamanho do meu corpo é o que eu chamo de massa. E aqui vai depender do quê? Vai depender do meu material. Meu material é alguma coisa específica do que ele é feito. Então vamos lá. Aí eu fui criativamente e chamei essa minha grandeza de calor específico. Ou seja, o meu calor específico é justamente o quê? O quanto de energia, quanto de calorias eu preciso fornecer para que uma determinada massa, no caso, uma única grama desse meu corpo, seja capaz de variar a sua temperatura. Então vamos lá, se eu começar a comparar as minhas duas coisas aqui, eu vou começar a perceber o quê? Eu estou deixando mais específico aquilo que eu acabei de falar com vocês sobre a ideia da minha capacidade térmica. Eu falava que a capacidade térmica tinha relação com tanto de energia para variar a minha temperatura. Aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nessa minha ideia da capacidade térmica. Aí eu fui lá e mostrei que essa minha capacidade térmica dependia de duas coisas. Que era o quê? O tamanho do meu corpo, que era a sua massa, e do que ele era feito, o seu calor específico. Por quê? Então agora eu vou juntar essas minhas duas ideias e vou chamar o que eu vou dar o nome de calor sensível. Tudo bem? Então o que seria esse meu calor sensível? Olha, o meu corpo vai receber uma certa quantidade de calor, sendo que ele tem uma certa massa, é feito de um determinado material e com isso ele vai variar a sua temperatura. Tudo bem? Então vamos lá. Isso está dizendo para mim que o quê? Olha, toda vez que o meu corpo está mudando de temperatura, existe uma variação na quantidade de energia dentro dele. Ou ele vai ganhar uma certa quantidade de energia, e isso vai fazer com que a minha temperatura também aumente. Ou seja, se ele recebe uma certa quantidade
de energia, a sua temperatura total vai aumentar. Ou também pode acontecer o seguinte, se ele está perdendo uma certa quantidade de energia, isso vai gerar uma certa diminuição na sua temperatura. E isso, de novo, vai ser uma característica comum e exatamente proporcional. Se eu ganhei 10 calorias e meu corpo aumentou 2 graus Celsius, se ele perder 10 calorias, ele vai diminuir a sua temperatura em 2 graus Celsius. Na natureza não existe nenhum fenômeno que é privilegiado. O mesmo que é difícil subir a minha temperatura, é o mesmo que vai ser difícil diminuir a minha temperatura. A única coisa que é natural, e aí a gente tem que fazer um esforço para fazer o contrário, é justamente o quê? A minha tendência na natureza é sempre que tudo permaneça com a mesma temperatura, que tudo busque a ideia do meu equilíbrio térmico, tudo bem? Mas essa ideia de equilíbrio, de manutenção de energia, a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. O que eu preciso de agora? Relacionar que a minha quantidade de energia, que essa ponto de calor que eu estou recebendo, vai estar relacionado com a minha massa, vai estar relacionado com o material que eu tenho e com o quanto a temperatura do meu corpo está mudando. Por quê? Isso tem relação com a tal ideia de capacidade térmica, que era a ideia do quê? Que o meu corpo pode ser aquecido dependendo da quantidade de energia que você vai fornecendo para essa variação de temperatura ocorrer. Perceba então que eu tenho o quê? Uma inter-relação entre várias grandezas. Eu tenho a inter-relação entre a grandeza, capacidade térmica, temperatura, quantidade de energia, massa, calor específico, tudo bem? E tudo isso vai estar relacionado justamente com o quê? Com a ideia de que o meu corpo pode estar mudando de temperatura, tudo bem? Então, o que a gente viu agora? A gente viu com muita atenção a ideia que era o seguinte, olha, o meu corpo vai mudar de temperatura e essa mudança de temperatura requer uma certa variação na quantidade de energia térmica. E essa minha energia térmica eu consigo calcular quanto que ela é a partir dessas minhas equações que a gente foi escrevendo antes, tudo bem? Só que esse meu calor, esse meu fornecimento de energia não faz apenas a minha temperatura mudar. Ela pode fazer uma outra coisa, sem mudar de temperatura. Que é o quê? Ela pode fazer com que o meu corpo mude o seu estado físico. Tudo bem? Então, ou seja, se não muda a minha temperatura, quando ele recebe energia, ele vai mudar o quê? O seu estado físico. Tudo bem? E aí a gente vai ter que relembrar aí um negócio lá de ciências que a gente está vendo aí desde a época do nosso fundamental, que é o quê? Existem 3 estados físicos naturais, que é o quê? O meu sólido, o meu líquido e o meu gás. Tudo bem? O que diferencia cada um deles? Aí eu vou ter que ir lá buscar um pouquinho de informação lá na minha química. Por quê? Vamos lá, eu vou ter que falar das minhas ligações entre as minhas moléculas. Tudo bem? Por quê? Quando eu tenho o estado sólido, eu tenho todas as minhas moléculas muito juntinhas uma das outras, então elas estão completamente conectadas, então elas estão muitíssimo ligadas. Quando eu transformo o meu sólido em um líquido, o que vai acontecer aqui? Esse meu líquido tem moléculas um pouco mais espaçadas, um pouco mais soltas. Então, eu quebro algumas conexões quando eu saio do estado sólido e vou para o estado líquido. Mas continuam existindo algumas conexões entre as minhas moléculas. Já quando eu mudo do estado líquido para o estado gasoso, aí a coisa se solta completamente, o meu gás fica completamente independente, cada molécula tem a sua trajetória, tem o seu movimento e não depende mais uma das outras, tudo bem? Ou seja, aqui a gente vai vendo um aumento na possibilidade de movimento das minhas moléculas. E quanto mais há movimento nas minhas moléculas, maior é a temperatura envolvida. Perceba aí, a minha energia térmica vai influenciar o meu estado físico. Ou seja, eu vou conseguir relacionar essa minha ideia de estado físico, da minha ideia de como a minha matéria se apresenta, devido ao que? As alterações, as vibrações das minhas moléculas. E com isso eu também vou falar um pouquinho da quebra de ligações entre essas moléculas. Então, por isso que eu vou falar que essa minha troca de estado físico vai acontecer sem mudança de temperatura. Por quê? Quando eu tiver sem mudança de temperatura, eu estou fazendo o quê? Eu estou só quebrando as minhas moléculas, eu estou só fazendo com que elas se separem, tudo bem? E se eu estou fazendo elas se separarem ou se juntarem, os dois casos são igualmente fáceis,
eu estou fazendo uma alteração em estado físico, eu estou mudando a condição da minha matéria. Então vamos lá, só relembrando uma coisa, eu estou dizendo isso tudo bonitinho aqui, mas existe um porém. O que é esse porém? Quando eu estou falando da minha matéria, mudando de estado físico de maneira assim tão organizadinha, tão falando de questões das minhas moléculas, eu tenho que lembrar uma coisa. O seguinte, essas minhas moléculas aqui, essa minha matéria aqui, eu estou falando de uma coisa que é uma substância pura. Substância pura. O que é uma substância pura? É aquela substância que eu tenho apenas um tipo de moléculas, tudo bem? Ou eu só tenho ferro, ou eu só tenho água, ou eu só tenho hidrogênio, ou eu só tenho carbono, ou eu só tenho alguma coisa, tudo bem? Então não existe alguma coisa mais outra. Não é água mais álcool, não é água mais alumínio, não é água mais açúcar. É só água, só açúcar, só alumínio, tudo bem? Então, essa ideia do meu calor latente, toda essa ideia que eu vou falar a partir de agora, está ligada exclusivamente à característica da substância do tipo pura, tudo bem? Então vamos lá. Então eu disse que eu tenho as minhas trocas de estado. E é o seguinte, a gente vai lembrar de novo lá do nosso tempo feliz lá de aula de ciências, que a gente dava nome para essas trocas de estado, tudo bem? Olha, eu falava que quando eu estava no estado sólido, ia para o estado líquido, eu tinha a fusão. Quando eu estava no estado líquido e ia para o estado gasoso, eu tinha a vaporização, tudo bem? Por que eu estou lembrando desses nomes? Porque cada uma dessas fases, cada uma dessas minhas trocas vão ter um nome específico, tudo bem? Ou seja, eu vou ter um calor, uma quantidade de energia que eu vou gastar para tirar o meu sólido e chegar no meu líquido. Eu vou ter uma outra quantidade de energia que eu vou ter que gastar para sair do meu líquido e chegar no meu gás, tudo bem? E em geral, o que acontece? Essa mudança do sólido para o líquido é muito mais simples de ser realizada do que a mudança do meu líquido para o meu gás, tudo bem? Por quê? Seguinte, aqui eu estou deixando as minhas moléculas soltinhas, mas elas ainda estão conectadas. Eu não quebrei de forma completa as minhas conexões. Aqui eu vou gastar muito mais energia justamente por causa disso. Eu vou quebrar de maneira total as minhas conexões entre as minhas moléculas. Então, essa é uma condição onde eu vou gastar um pouco mais de energia, tudo bem? Então, dito isso, o que eu vou começar a pensar agora? Vou começar a pensar em como eu vou transformar isso em números, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou de novo começar a pensar que eu vou gastar uma certa quantidade de energia, ou seja, eu tenho uma certa quantidade de calor que vai ser envolvida nesse meu material. Mas eu disse que o que? Essa troca de estado físico acontece numa mesma temperatura quando a minha substância for pura. Então, o que vai acontecer? A única coisa que vai influenciar nessa minha quantidade de calor vai ser a minha massa e o tipo de material que eu tenho. Como não tem mudança de temperatura, eu tenho apenas esses três elementos. Eu vou descobrir a quantidade de energia que eu preciso para fazer uma mudança de estado, dependendo da massa do que eu tenho e do material que ele foi composto. Então, minha característica do material eu chamo de calor latente, tudo bem? Calor latente é uma coisa que existe, está acontecendo, mas a gente não consegue perceber. É uma coisa que fica escondida. Escondida de que jeito? Escondida sendo que eu estou fornecendo calor, eu estou fornecendo energia para o meu corpo e eu não estou vendo nenhuma variação de temperatura. Eu vou ver apenas o quê? Uma mudança de estado físico. Então, o total de energia que eu vou gastar para transformar o meu gelo em água depende da quantidade de água que eu tenho e justamente do fato dela ser água. Tudo bem? Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou descobrir que existe um negócio que eu vou chamar de curva de aquecimento. Tá bom, mas professor, que raio de curva de aquecimento é isso? Eu vou primeiro dar uma ideia do que seja, depois a gente vai olhar isso mais ou menos numa ideia, botar isso dentro de um gráfico. Olha lá, gráfico. O professor gosta de gráfico, então a gente vai ter de novo gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, minha curva de aquecimento vai ter 5 partes. Tudo bem? Então o que acontece? Eu vou sempre pensar que meu material vai começar no que eu vou chamar de estado sólido. Tudo bem? Então vamos lá. O meu material começou sólido e eu vou começar a esquentar ele, esquentar, esquentar, esquentar. Em algum momento, ele vai esquentar tanto que ele vai começar a mudar de
estado. Ele vai passar do estado sólido e vai passar para o estado líquido, tudo bem? E aí o que acontece? Vai passando o tempo, eu vou conseguir derreter completamente esse meu material. O meu gelo deixa de existir. E aí que eu vou passar a fazer então? Se eu continuar fornecendo energia para ele, eu vou continuar fornecendo energia para ele. Então eu vou chegar num momento onde eu vou ter o que eu começar a fazer o quê? O aquecimento desse meu líquido. Perceba, na fase 1, eu estava tendo aquecimento. Na fase 3, eu voltei a ter aquecimento. O que quer dizer aquecimento? Eu estou dizendo que eu tenho uma mudança de temperatura, tudo bem? Então vamos lá, esquentei isso daqui. Chegou numa temperatura tão alta, isso daqui vai começar a virar gás. Vai virar gás, vai virar gás, vai virar gás. Ou seja, tanto no estágio 4 quanto no estágio 2, eu vou ter de novo uma característica semelhante, que é o quê? A troca do meu estado físico. Ou seja, aqui eu não vou ter mudança de temperatura. Tudo bem? Então, o que acontece no meu estado 2 é parecido com o que vai acontecer no meu estado 4. Por último, transformei esse meu líquido todo em gás. O meu gás também esquenta. Não é porque ele é gás que ele deixa de esquentar. Se meu gás pode ter suas moléculas cada vez mais rápidas. Só é um pouco mais difícil eu fazer com que ele fique dentro de um único lugar, que ele se comporte dentro de um único lugar. Eu preciso prender ele de uma maneira um pouco diferente do que eu faço para prender um sólido ou prender um líquido. Tudo bem? Dito isso, vamos dar uma olhadinha como fica essa tal curva de aquecimento. Olha lá, é um gráfico onde eu tenho algumas partes que são semelhantes e onde estão acontecendo coisas semelhantes. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse meu primeiro estágio aqui, que eu tenho o quê? Uma variação na minha temperatura. A minha temperatura está crescendo. Aqui a minha temperatura também cresce. Nesse último pedaço, a minha temperatura também cresce. Ou seja, nesses três momentos aqui, eu tenho o quê? Justamente o que eu chamo de calor do tipo sensível. Mas vai chegar um momento aonde a minha temperatura vai ser constante. Ela vai ser constante se o meu material que estiver sendo aquecido for um material de substância pura. Então aqui eu tenho a minha troca de estado. Ou seja, eu vou conseguir montar um gráfico com diferentes partes. Por isso que eu separei em 5 partes diferentes na hora que eu estava falando no slide anterior. Por quê? Essa é a minha primeira parte, eu tenho o meu sólido esquentando. Segunda parte, eu tenho o meu sólido virando líquido. Terceira parte, eu tenho o meu líquido sendo esquentado. Quarta parte, eu tenho o meu líquido virando vapor. Quinta parte, eu tenho esse meu vapor que pode continuar aumentando a sua temperatura. Tudo bem? Ou seja, eu tenho aqui dois patamares que me demonstram uma temperatura constante, onde eu posso dizer o seguinte: isso daqui caracteriza uma substância pura em um estágio de troca de estado físico. Tudo bem? E aqui eu tenho três momentos onde eu tenho o quê? Variação de temperatura, eu tenho calor sensível, eu tenho mudança de energia e com consequente mudança de temperatura. O que eu quero deixar bem marcado aqui é que fornecer energia para um corpo pode me fornecer dois tipos diferentes de fenômenos. Pode me fornecer variação de temperatura, como também pode me fornecer variação de estado físico. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo um pouquinho mais, tem uma coisa que é mais ou menos curiosidade, mais ou menos isso daqui vem aparecendo nos últimos tempos por aí para vocês, que é o seguinte. Olha, naturalmente, que a gente ouve falar desde sempre sobre estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, existem dois outros estados que estão sendo melhores descritos nos últimos tempos e por isso começaram a ser mais comentados nos últimos tempos, que é o quê? Condensado de Bose-Einstein e o plasma, tudo bem? Esses dois estados são estados que estão nos extremos, tudo bem? O meu condensado de Bose-Einstein, que eu tenho a representaçãozinha aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai acontecer quando a minha temperatura estiver muito baixinha, muito baixinha, muito baixinha, as minhas moléculas vão se organizar de forma a terem o quê? Se colocarem em regiões bem específicas uma grande quantidade dessas moléculas, tudo bem? Essas moléculas vão ficar em grande quantidade numa única região. Por isso que eu chamo isso de
condensado, porque eu vou deixar a minha densidade do meu material aumentar muito em algumas regiões, em outras regiões eu praticamente não vou ter nada. Em outra região eu vou ter de novo uma outra área de grande densidade, tudo bem? E essa minha proposta aqui foi explicada por esses dois cientistas aqui, o Bose, que era um cientista indiano, e o Einstein, velho conhecido nosso aí, da nossa querida teoria da relatividade. Do outro lado, a gente tem o plasma. Se eu falei que o Bose-Einstein, quando eu esfriei demais no material, aqui eu tô quando ele está quente demais, tem um momento que a gente esquenta tanto o nosso vapor, que ele começa a brilhar, tudo bem? E quando o meu gás está tão quente, ele começa a brilhar, ele mudou de estado físico, ele mudou do estado gasoso para o estado de plasma, tudo bem? E aí o que acontece? O meu plasma é essa energia que brilha. Então o que acontece? Plasma é um negócio que a gente não conhece no nosso dia a dia? Opa, claro que a gente conhece. Plasma está dentro de boa parte das lâmpadas que a gente tem por aí ainda, que não foram substituídas por LED. Nós temos plasma também no quê? Nosso querido Sol. O nosso Sol é uma estrela, uma gigantesca bola de plasma que está emitindo luz e energia para a Terra. Tudo bem? Então, plasma é o quê? Aquele gás que ficou tão quente, que ele começa a tentar liberar um pouco dessa energia dele através da luz. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu quero falar agora com vocês é o seguinte. Lembra que eu estava falando de energia? Energia tem uma coisa que a gente já viu nos anos anteriores, que é o quê? A ideia é que a minha energia, ela se conserva. A minha energia permanece a mesma dentro do meu sistema, tudo bem? Eu só tenho que tomar cuidado para ver se esse tal meu sistema é um tal de sistema isolado, ou seja, ele não está interagindo com outras partes do universo que eu não estou observando. Se esse meu sistema for isolado, eu posso garantir uma coisa: a minha energia nem vai sumir, a minha energia também não vai aparecer do nada. Ela vai apenas fazer o quê? Trocar de lugar. Ela passa de um lugar para o outro. E na minha termologia, essa minha passagem do calor, ela tem sempre um sentido único, que é o quê? O corpo com maior temperatura vai fornecer energia para o meu corpo de menor temperatura, tudo bem? Ou seja, tem um fluxo sempre no mesmo sentido da minha energia, que é o quê? Fornecer energia para o meu corpo de menor temperatura, até que as minhas temperaturas fiquem exatamente iguais, tudo bem? Então, quando a gente estiver falando de sistemas isolados, dentro desse meu estudo, eu vou estar falando do meu calorímetro. O que é meu calorímetro? É uma região onde eu coloco as minhas substâncias lá dentro e elas não trocam energia com outras coisas, tudo bem? No nosso dia a dia, a gente tem um calorímetro que a gente costuma usar bastante, que a gente vai ser alvo de nossos estudos um pouco mais para frente, que a gente costuma chamar de garrafa térmica, tudo bem? A nossa garrafa térmica é uma espécie de calorímetro, tudo bem? E a gente vai perceber que ela foi construída com algumas características bem interessantes e bem próprias, tudo bem? Mas o que eu quero chegar é nisso daqui, olha. O que eu quero imaginar é o seguinte: quando eu tenho dois corpos trocando calor, um corpo tem uma temperatura maior e ele vai perder essa energia e vai fornecer essa energia para um corpo de temperatura menor. Esse corpo de temperatura menor recebe toda a energia que esse meu outro corpo está fornecendo. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer? Enquanto esse está perdendo, ele está ficando cada vez mais negativo, esse meu corpo está recebendo essa energia, então ele está somando cada vez mais. Ou seja, quando eu junto essas duas coisas, o meu total tem que ser igual a zero, justamente porque energia não surgiu do nada, energia não apareceu do nada e energia não some do nada, tudo bem? Então, calor cedido é o corpo quente que está fornecendo energia para um outro corpo, calor recebido é o meu corpo que estava mais frio, recebendo essa minha energia, tudo bem? Então vamos lá, como isso aqui ficou meio nebuloso, essa ideia ficou um tanto quanto estranha, vamos começar a trabalhar um pouquinho com uma ideia de um exercício, ok? Então vamos lá, vamos começar a ver parte por parte, vamos ver o que a gente precisa ter na cabeça aqui, tudo bem? Então vamos lá, primeira coisa,
Olha, em uma banheira eu tenho 50 litros de água, tudo bem? Essa informação do volume de água vai ser importante para a gente. A que temperatura estava essa água? Ela começou a 20 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um certo volume de água com uma nova temperatura, 80 graus Celsius, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Essa banheira já tinha 50 litros de água a 20 graus, eu vou jogar água a 80, de forma que toda a água fique com uma temperatura de banho de 30 graus Celsius. Ou seja, eu vou jogar um tanto de água de 80 graus Celsius, de forma a deixar essa minha banheira cheia, de forma que eu tenho o quê? Que eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius, que é uma temperatura agradável para banho. E aí o que vai acontecer? O meu exercício está falando para mim que o quê? Eu vou usar o calor específico da minha água, que é uma caloria a cada grama aí, graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo passo. Vamos dar uma olhadinha no que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou usar a ideia que a soma dos meus calores tem que ser igual a zero. Então, com isso, o que eu vou fazer? Ó, uma certa massa de água quente, já que a água, o meu calor específico é 1, vai sair da temperatura de 80 e vai chegar na temperatura de 30. E isso daqui está somado com uma certa quantidade de 50 litros de água. Vamos lembrar o seguinte, está aqui embaixo, que 1 litro de água costuma ter 1000 gramas, tudo bem? Então, se eu tinha 50 litros, eu vou ter 50.000 gramas. 50.000 gramas de água, ou seja, o meu calor específico continua valendo 1, que vai chegar a 30 graus, sendo que estava no início a 20. Então, o que vai acontecer? A hora que eu fizer essa subtraçãozinha aqui, ó, eu vou chegar na ideia do quê? Chegar em 50. Então, 50m, porque é menos. Olha, eu estava no 30 e eu cheguei no 30, sendo que eu estava no 80. A minha temperatura diminuiu 50. E aqui eu vou fazer minha multiplicação. Vai dar 50.000 vezes 30 menos 10. 30 menos 20, 10. Então, vamos lá. Menos 50m mais 500.000. Então, eu vou descobrir então que eu vou ter que colocar uma massa total de 10.000 gramas. 10.000 gramas. Vamos voltar para a unidade que estava lá no meu problema? 10.000 gramas vão ser o quê? 10 litros de água. Tudo bem? Ou seja, eu vou definir então que o quê? Eu já tinha 50 litros de água, vou colocar mais 10 litros de água para chegar na temperatura que eu queria. Então, no final, eu vou estar com essa banheira cheia, usando 60 litros de água. E esses 60 litros de água vão estar a que temperatura? A temperatura que o pronunciado pediu, de 30 graus Celsius. Tudo bem? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha por tudo por onde a gente passou até agora. Eu disse que existe uma característica chamada capacidade térmica. Isso é uma coisa que depende do meu corpo, tudo bem? Depende do meu corpo. Aí, se eu vou olhar de maneira mais profunda, eu vou perceber que depende do que desse meu corpo? Depende do tamanho dele, ou seja, da sua massa, e do material que ele é feito. Então, daí sai a minha ideia de calor específico. Eu também trabalhei com a ideia de calor sensível, que é o quê? Olha, eu vou fornecer uma quantidade de energia para a temperatura do meu corpo mudar. Então, eu desenvolvi uma teoria sobre o quanto de energia eu forneço para existir uma troca de temperatura. Na sequência, eu comecei a falar o seguinte, olha, nem só de troca de temperatura vive isso daqui. Eu também posso ter um calor, que eu vou chamar de calor latente, que vai ser responsável pela minha troca de estado físico. Isso vai ter uma característica importante, essa minha troca de estado físico, para as minhas substâncias puras, acontecem quando a minha temperatura é sempre constante. A minha temperatura vai ser sempre a mesma. Então, se a minha temperatura é constante, eu tenho uma substância pura, então eu tenho uma troca de estado. E a gente percebeu que o quê? Olha, quando eu começo a misturar os meus corpos, eles tendem a chegar numa coisa que eu chamo de equilíbrio térmico. Eles vão trocar energia de forma que o quê? As temperaturas dos meus corpos envolvidos, no caso que a gente estava trabalhando agora há pouco, com o exemplo da banheira, os 50 litros de água de A20 e os 10 litros de água a 80 vão virar 60 litros de água a 30. Mas precisa ser sempre do mesmo material? Não, eu posso misturar uma barra de alumínio dentro de uma estrutura com glicerina, eu posso colocar
a uma barra de ferro na água para descobrir quanto de água eu vou gastar para esfriar essa minha barra de ferro. Posso pensar na mistura de materiais que for, mas se eu tiver dois corpos envolvidos, eu vou pensar que eu tenho troca de calor de dois corpos. Se eu tiver 3, 4, 5, eu vou pensar em 3, 4, 5 corpos trocando de calor e todos eles chegando no quê? Qual que é a característica comum? Todos eles vão chegar na mesma temperatura. Tudo bem? Então, é esse compactão de conhecimentos aqui que a gente chama de calorimetria, tudo bem? Que é o que a gente trabalhou agora com vocês, tudo bem? Então, a partir de agora, passa a ser um pouquinho mais com vocês. Toca o barco aí, pega os exercícios, eu vou deixar indicado ali no nosso material e bons estudos aí, pessoal. Até a próxima!